910, Rádio Difusora. 7 horas da noite, mais 3 minutos, temperatura na marca de 25 graus. Muito boa noite, seja bem-vindo. Esse é o Redação 910, uma novidade da Difusora, resumindo as principais notícias da região, do Brasil e do mundo no seu final do dia no AM 910 e também no difusora910.com.br. O Redação 910 até às 8 horas da noite com informação a todo instante. O programa que é veiculado após a flexibilização da Voz do Brasil. E lembrando que o informativo nacional será exibido pela Rádio Difusora logo mais às 8 horas da noite. Redação 910, apresentação Carlos Felipe, operação técnica de Daniel Capiotti, programa com a produção do Departamento de Jornalismo e Esporte da Rádio Difusora. Participe também pelo 34610700 ou pelo Torpedo e WhatsApp 988440221. Esse é o Redação 910 e esses são os principais destaques de hoje. Termine o dia bem informado. Confira os principais destaques do Redação 910. 7 da noite, 4 minutos, Redação 910 no ar. Tem boa notícia na saúde. Repórter Michele Veiga. Clínicas integradas da Unesc abrem agendamento para as consultas em diversas especialidades até a próxima sexta-feira. No esporte, o Tigre começa a preparação para o terceiro compromisso na Série B. Repórter Rogério Dimas. Criciúma treinou hoje à tarde, treina amanhã pela manhã e segue se preparando para o jogo contra a equipe do Curitiba. Equipe deve sofrer modificações e o Argel espera pela recuperação dos jogadores machucados. Já os destaques da reportagem e ainda no programa de hoje. Novo secretário da Fazenda de Criciúma afirma que o momento é de economia. A meta de Celito Cardoso é dar mais fôlego financeiro ao município. Porto de Imbituba registra crescimento na movimentação de cargas e projeta ampliação ainda maior para 2018. Câmara Mirim conhece os 17 vereadores em Criciúma. A diplomação e posse dos alunos parlamentares ocorrem no mês de maio. O governador Eduardo Pinho Moreira concede entrevista exclusiva à Rádio Difusora e destaca a situação econômica do estado. Descarta ainda reajustes aos servidores de Santa Catarina em 2018. E ainda a campanha de vacinação contra a gripe começa em todo o Brasil. Em Criciúma, 39 unidades de saúde terão doses à disposição. Esses e outros destaques agora no Redação 910. Redação 910, Rádio Difusora. 7 da noite, mais 6 minutos, temperatura aponta 25 graus. Já tem previsão do tempo no Redação 910. Antes, as informações para você que está saindo do trabalho, está saindo de casa para ir para a aula, para a faculdade, para o colégio, para você que está no trânsito, tem informação em tempo real, movimentação intensa nas proximidades da SATIC e da Unesc, como de costume, também nas proximidades da rodovia Alexandre Belloli, no cruzamento com a rodovia Jorge Lacerda, ainda em Criciúma, e em Criciúma também pontos de trânsito lento na Avenida Centenário, ao longo de toda a via, principalmente entre o centro e o Parque das Nações também. Pontos de trânsito lento no bairro Pinheirinho, na Avenida Centenário, portanto, em Criciúma. Já na BR-101, destaques apenas para as obras que prosseguem amanhã na região de Palhoça, próximo ao acesso à Guarda do Imbaú, e na saída da capital Florianópolis, na ponte Colombo Machado Salles também, vários pontos de trânsito lento no início de noite.
7h, mais 8 minutos, temperatura de 25 graus. Esse é o Redação 910. Seja bem-vindo. E o momento é de economia no governo de Criciúma. Mesmo assim, de acordo com o novo secretário da Fazenda, Celito Cardoso, o município registra crescimento, inclusive com o interesse de novas empresas que pretendem se instalar na cidade. Eu acho que Criciúma tem melhorado muito, Anderson, mas isso aí eu já fiz uma colocação na própria sexta-feira no meu discurso. E ali não é só discurso, é uma crença que eu tenho. Quando a gente está pensando em trazer novas empresas ou grandes negócios para a cidade, essa iniciativa não tem dono. É o conjunto das ações de todas as entidades de uma cidade. Nós precisamos ter junto aí a Associação Comercial e Industrial, nós precisamos ter o CDL, nós precisamos ter a Prefeitura e todas as demais entidades engajadas num processo de qualificação da nossa cidade, é o falar bem da cidade, é não perder nenhuma oportunidade para atrair e fazer um trabalho forte de viabilização desses novos negócios. E Criciúma tem um potencial enorme. Basta ver os grandes negócios que a gente tem aqui instalados e que não sofrem nenhum processo de atraso ou qualquer coisa por problema de infraestrutura, de transporte, de estrada, nada disso. Então agora eu acho que nós estamos prontos para, falando bem, atrair ainda mais os empreendedores para a nossa cidade. 7h, mais 10 minutos, a temperatura aponta 25 graus. Já Peter Scheuer, meteorologista da Difusora, amplia e destaca a previsão do tempo para a noite e também para toda a semana. Daqui a pouco aqui no Redação 910. Bom, e a Unesc está com vagas em aberto para as pessoas que precisarem de consultas nas clínicas integradas. Os atendimentos são gratuitos e podem se consultar moradores de toda a região. Mais informações com a repórter Michele Veiga. Até a próxima sexta-feira, a Unesc recebe a comunidade para realizar agendamentos nos serviços de medicina e nutrição, oferecido pelas clínicas integradas da universidade. Quem explica sobre o processo de agendamento é o Marlon Zilli, ele que é o secretário-geral das clínicas integradas da Unesc. A gente está abrindo as especialidades do serviço de medicina e de nutrição das clínicas integradas essa semana. Então a gente está agendando de 3 a 6 especialidades por dia e a gente vai receber alguns pacientes aí ao longo da semana para marcar as consultas para os meses de maio, junho e início de julho. Todas as especialidades precisam do CPF do paciente. Se o paciente não puder vir agendar, outra pessoa pode vir no lugar dele, não precisa ser necessariamente um parente, mas precisa ter o CPF do paciente. Algumas especialidades, eu vou citar quais, necessitam de encaminhamento médico, que pode ser de um médico da unidade básica de saúde, pode ser de um médico particular, não importa. Sendo médico, a gente está aceitando o encaminhamento, que são as especialidades de neurologia adulto e pediatra, a especialidade de endocrinologia, cardiologia, ortopedia, nutrição e psiquiatria, dermatologia e também dor crônica. Segundo o secretário, ainda não é feito nenhum tipo de triagem socioeconômica ou geográfica. Então, o agendamento é aberto para toda a população. Não é feita nenhuma triagem socioeconômica nem geográfica, ou seja, nós atendemos paciente de qualquer município e também independentemente da renda do paciente. Basta ele vir agendar o quanto mais cedo ele conseguir chegar para conseguir marcar sua consulta, sabendo que os portões da universidade abrem às 5h30, porém o agendamento inicia às 7h30 da manhã, o paciente pode estar chegando nesse horário das 7h30 para marcar a consulta e ele vai marcar essa consulta não para hoje, ele vai marcar para os meses de maio, junho e início de julho. Até a próxima sexta-feira ainda há inscrições nesta terça para geriatria,
neurologia adulto e psiquiatria. Na quarta, cardiologia, dor crônica, ortopedia e nutrição. Na quinta, dermatologia, hematologia, gastroenterologia adulto e pneumologia. E na sexta-feira encerram-se as inscrições da agenda para cirurgia pediátrica, gastroenterologia pediátrica, ginecologia, neurologia pediátrica, pediatria e medicina de adolescentes. Com informações para o Redação 910, repórter Michele Veiga. No Redação 910, o comentário do jornalista Anderson de Jesus. 7 da noite, mais 13 minutos. Hoje teve entrevista com o governador Eduardo Pinho Moreira, que destacou mais uma vez a necessidade de cortar despesas no governo de Santa Catarina. Em Criciúma, coletiva do prefeito Clésio Salvaro. Anderson de Jesus, a análise dessa segunda-feira. Um abraço, boa noite. Um abraço, boa noite, Carlos Felipe. Cumprimentos a você, cumprimentos à difusora que, na sua ordem de manter sempre informados os seus ouvintes, queria mais essa alternativa, pessoal que eu vejo agora aqui no centro de Criciúma, nos carros, indo para casa, gente no aplicativo, pode agora, das 7 às 8, no Redação 910, estar bem informado, mantendo esse horário que historicamente há décadas é do jornalismo, é da informação, ainda que de um jornalismo oficial, né, do governo, mas agora o jornalismo da difusora ocupando também este espaço das 7 às 8, dentro do Redação 910, com o teu comando. Sucesso para ti. Aí no comando do Redação 910, Carlos. Obrigado. Bom, além desses assuntos que você apresentou, Carlos, eu estou aqui em frente ao Centro Profissional de Criciúma, onde funciona a Câmara de Vereadores de Criciúma, no 6º andar. Ainda não subi para a sessão tem hoje uma pauta interessante, é a questão da gratuidade, ou 50% de desconto para estudantes que estão fazendo curso profissionalizante. Projeto do vereador Jairo Casagrande, do PSD. Mas desse assunto eu falo daqui a pouco, porque o principal assunto acabou aqui, na frente da Câmara de Vereadores. Quando eu chegava, e por isso ainda não subi, encontrei aqui, Carlos Felipe, uma comitiva do Partido Progressista, que saiu de uma reunião há pouco. E nessa reunião está definido, o Partido Progressista está ingressando na Justiça para cobrar o cargo do vereador Daniel Freitas, o mandato do vereador Daniel Freitas, eleito pelo Partido Progressista, mas que mudou de partido. Foi para o PSL para ser candidato a deputado federal pelo partido de Jair Messias Bolsonaro. Daniel chegou a pedir uma carta de anuência para que ele mantivesse o seu mandato, mas isso não foi aceito. Por unanimidade, o PP definiu, solicita o mandato de Daniel Freitas. E a decisão deve ser bastante rápida, porque há jurisprudência para isso. Então muda a composição da Câmara de Vereadores de Criciúma nos próximos dias. Sai de cena Daniel Freitas, vereador do Partido Progressista, até então, agora do PSL, e quem assume, porque a jurisprudência diz que o mandato ele não é da coligação, ele é do partido, ou seja, o mandato é do Partido Progressista. Então, nessa ordem, seria a Ângela Mello, ex-coordenadora da Defesa Civil, mas a Ângela Mello já mudou de partido também. Então o suplente imediatamente seguinte é o Edson Luiz do Nascimento, o Paiol, presidente da UABC, que estava inclusive aqui na reunião. Ele vai assumir, portanto, a vaga de Daniel Freitas. Isso deve acontecer, como disse, provavelmente no decorrer do mês de maio. A Justiça Eleitoral costuma ser bastante rápida nessa concessão de mandato, quando, como o caso do vereador Daniel Freitas, há a chamada infidelidade partidária. Bom, sobre a sessão de daqui a pouco, tem a proposta do vereador Jairo Casagrande, que prevê 50% de desconto para estudantes do ensino profissionalizante, em especial os estudantes do bairro da Juventude. Segundo o vereador, não vai onerar tanto assim, não vai pesar no bolso dos cofres públicos, mas tem um vício de origem. O que é esse vício de origem? A legislação diz que o vereador não pode criar um projeto, Carlos Felipe e ouvintes, que gere custos para o governo municipal, gere custos para o executivo. Como esse projeto de 50%, quem vai bancar esses 50% é o município, naturalmente gera um custo a vício de origem, mas pelo que se sente aqui na Câmara, esse projeto, o parecer de ilegalidade deve ser derrubado e naturalmente o projeto vai ser aprovado. Ele tem uma ligação com a coletiva de hoje pela manhã, hoje à tarde, perdão, no Paço Municipal, o prefeito Clésio Salvaro falando de um estudo feito no transporte coletivo do município de Criciúma e confirmando que até maio do próximo ano as tarifas do transporte coletivo congeladas. Não vai haver aumento, até lá se faz um estudo e a esperança é de que em 2019 também não se aumente as tarifas para aí sim dar um fôlego, tentar fazer com que o sistema integrado de transporte, que perdeu bastante passageiro, bastante usuário ao longo dos últimos anos, se torne interessante. Para fechar, a entrevista de Eduardo Moreira hoje pela manhã, deixando claro o que a gente já vem comentando há um bom tempo.
está pesada demais a máquina pública, em especial quando se fala de nativos. Hoje o Estado tem 66 mil aposentados e 60 mil trabalhadores nativos, e esses aposentados custam muito porque se fundem numa casa privilegiada e tem muitos benefícios, o salário fica muito alto e o Estado não tem como manter. O governador deixou claro que se não apertar o cinto, Santa Catarina vai viver em pouco tempo a situação que enfrenta, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul e o estado do Rio de Janeiro. Então, segundo ele, até o final do ano, o cinto vai ser ainda mais apertado. Eduardo não confirmou, não falou nada, diz que não é hora de falar em eleição, mas ele já vem se articulando, já vem trabalhando para que seja ele o nome confirmado do PMDB ou do MDB como candidato ao governo de Santa Catarina. São assuntos que a gente aborda amanhã dentro do Difusora Notícias. Bom programa, boa estreia, Carlos. Muito obrigado, um abraço, Anderson de Jesus, que retorna amanhã às 7 da manhã com todas essas e muitas outras informações no Difusora Notícias. 7h19, o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU, lançou a sindicalista Vera Lúcia como pré-candidata à presidência. Hertes Dias foi apresentado como vice da chapa. Vera tem 50 anos, é natural de Pernambuco, mas migrou ainda criança com a família para Aracaju, em Sergipe. Ela foi uma das fundadoras do PSTU após o partido romper com o Partido dos Trabalhadores no início dos anos 90. Além dela, já apresentaram as pré-candidaturas Álvaro Dias pelo Podemos, Ciro Gomes no PDT, o ex-presidente Fernando Collor do PTC, Flávio Rocha do PRB, Geraldo Alckmin do PSDB, Guilherme Boulos no PSOL, Jair Bolsonaro no PSL, João Amoedo no Partido Novo, José Maria Imael do PSDC, Levi Fidelis do PRTB, Manuela Dávila do PCdoB, Marina Silva na Rede Sustentabilidade, Paulo Rabelo de Castro no PSC, Rodrigo Maia no Democratas, Aldo Rebelo no Solidariedade e o ex-presidente Lula pelo PT. O MDB e o PSB ainda não apresentaram pré-candidaturas. Um breve intervalo, nós voltamos na sequência com outras informações. Difusora 7h20. Contato internet muito mais. Muito mais conexão, Pra vários dispositivos, muito mais diversão, pra não travar o jogo, muito mais emoção, pra séries e filmes, muito mais velocidade, download mais rápido. Contato. Baixe o aplicativo da Contato e tenha acesso a descontos e promoções exclusivas para clientes em diversos parceiros. Acesse contato.net/app e saiba mais. Sexta-feira da Bola, Campeonato Brasileiro no Futebol em Dobro. Coritiba, Criciúma. A equipe de esportes da Rádio Difusora entra em campo nesta sexta-feira, 9h30 da noite. Estádio Couto Pereira, Coritiba e Criciúma. É o Tigre em campo no futebol campeão. Ouça o jogo pelo AM 910. Acompanhe a transmissão no Facebook e redes sociais. A Difusora comanda o Campeonato Brasileiro. Criciúma e Coritiba, direto do Paraná. Oferecimento Autof Supermercados, comprar bem e viver melhor. Catarinense Marcas e Patentes, sua marca, seu maior patrimônio. Cooper Aliança, energia para o desenvolvimento. Contato, internet e muito mais. Construtora Baldissera, a chave para a realização dos seus sonhos. Delupo Ferragens, grandes marcas com os menores preços. Plano de saúde São José, faz bem pra vida. O Cicobi é uma instituição que pensa e age diferente. Faça parte. É nesta sexta-feira, futebol em dobro no ar. Coritiba e Criciúma, aqui na Difusora. Futebol em multiplataforma. Difusora 7h22. Redação 910, Rádio Difusora. Temperatura aponta 25 graus nesse momento no sul catarinense. Esse é o Redação 910, o novo espaço de jornalismo e informação no seu final do dia, na Rádio Difusora, também disponível no difusora910.com.br. Lembrando que o programa é transmitido atendendo à flexibilização da Voz do Brasil e o informativo nacional será veiculado logo mais às 8 horas da noite.
Para celebrar os 140 anos de fundação e colonização italiana em Uruçanga, comemorados no dia 26 de maio próximo, será realizado no município um desfile para enaltecer as famílias que auxiliaram na fundação e no crescimento de Uruçanga. A iniciativa, que ocorre no próprio dia 26, às 10 horas da manhã, na Praça Anita Garibaldi, tem o objetivo de ressaltar a importância das famílias desde a fundação da cidade e também as atividades desenvolvidas no período em que elas estão no município. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 18 de maio na Central de Informações Turísticas, que fica localizado no bairro da Estação. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, disse nesse sábado em Washington, nos Estados Unidos, que o governo pode adiar o reajuste salarial dos servidores públicos que estava previsto para 2019. De acordo com o ministro, esta é uma alternativa para os desafios fiscais da política econômica do ano que vem. Entretanto, Guardia ressalvou que a decisão deve ficar para o momento em que o governo enviar a lei orçamentária anual em agosto. Outra alternativa seria a reoneração da folha de pagamentos, que, segundo ele, impacta nas receitas e também nas despesas do governo. Previsão do tempo. Temperatura, os termômetros apontando 25 graus, 63% a umidade relativa do ar. É hora de saber como fica o tempo para essa noite e também para amanhã. Peter Scheuer, um abraço, boa noite. Nós tivemos uma manhã caracterizada pelo tempo bom, com presença de sol, poucas nuvens na região, céu azul predominando, e a tendência para as próximas horas é que a gente mantenha uma condição de tempo bom, presença de sol, porém vai intercalando com algum que outro momento de maior nebulosidade, ou seja, por alguns momentos o céu ele fica com mais nuvens e tem previsão de algumas pancadas de chuva de forma rápida e bem mal distribuídas na região, podendo tranquilamente passar em branco. As temperaturas elas seguem elevação, vamos ter máximas em torno aí dos seus 32 graus em Sara, 31 graus em Criciúma. Então, portanto, aí uma tarde bastante aquecida com presença de sol e poucas nuvens. Amanhã, na terça-feira, seguimos com presença do tempo bom, sol, calor ao longo do dia, temperaturas bastante elevadas, máximas próximas dos seus 30 a 32 graus e mínimas em torno dos seus 15 a 16 graus. Durante o período da tarde, tem previsão de algumas pancadas de chuva passageiras em função do forte aquecimento. Portanto, tanto hoje quanto amanhã na terça-feira, sol, calor, variação de nuvens e pancadas de chuva de forma rápida e bem isolada, podendo tranquilamente passar em branco. Peter Scheuer, meteorologista, com as informações do tempo para todos os ouvintes da Rádio Difusora. Muito obrigado, Peter Scheuer, que volta com mais informações do tempo amanhã no Difusora Notícias. E o primeiro trimestre do ano terminou em alta e trazendo resultados animadores para a SC Par Porto de Imbituba. A movimentação total de cargas cresceu 12,7% em relação ao mesmo período do ano passado, sendo as operações de longo curso as que obtiveram maior desenvolvimento, com um aumento de 16%. Entre as principais cargas transportadas estão o coque e a soja, porém o grande destaque ficou para os contêineres. Confirmando a perspectiva de dobrar sua movimentação anual, a carga conteinerizada apresentou um crescimento de 132,7% já nos 3 primeiros meses desse ano, comparado ao total movimentado no mesmo período de 2017. A expectativa da SC Par Porto de Imbituba é registrar um crescimento total de 6,5% naquela unidade em 2018. 7h26, o final de semana foi de comemoração para os alunos que foram eleitos vereadores mirins em Criciúma. A votação ocorreu na última semana e a apuração foi concluída na sexta-feira. A diplomação e a posse ocorrem em maio, durante uma sessão solene do Legislativo. A coordenadora do projeto, Amanda Michelon, avalia a votação e a apuração. Então, o processo de votação foi muito tranquilo, aconteceu na quarta, na quinta e na sexta-feira da semana passada. E nós podemos notar, assim, um engajamento muito maior das escolas, das instituições, dos candidatos e dos eleitores. Isso foi muito refletido no percentual de abstenção, que foi muito menor. No ano passado, nós tivemos escolas aí com 1/3, 1/4 de abstenção. Esse ano, o máximo de abstenção foi menos de 1/5.
E nós tivemos também um percentual menor de votos em branco e votos nulos, o que mostra assim, que os eleitores estavam conhecendo mais os seus candidatos, né? Nós tivemos escolas que não tiveram nenhum candidato, nenhum voto em branco, nenhum voto nulo, como a Maria de Lourdes Carneiro, se não me engano, e Rubens de Arruda Ramos. Essas escolas fazem um trabalho muito bacana com seus eleitores e isso reflete na votação. Promovem debates, fazem cartazes, mostram as propostas, isso acaba refletindo na votação. Então, são resultados que deixam a gente muito feliz. Quanto à apuração, a gente pode notar que teve uma participação maior feminina aí. De pouquinho em pouquinho a gente vai chegando lá. Ano passado nós tivemos 5 vereadoras mirins eleitas, esse ano nós tivemos 6. Então já é um avanço. Essa é uma preocupação muito grande nossa, principalmente aí das nossas vereadoras mulheres, vereadora Giovana e vereadora Camila, vereadora Giovana que é responsável pelo projeto, porque a gente sabe que existe uma defasagem aí na representação feminina, né? 7h mais 28 minutos, o gás continua caro para o consumidor. Mesmo com a Petrobras reduzindo o preço da venda nas refinarias, o botijão não deve ficar mais barato. As informações na reportagem de Vitor Abreu. Mesmo com o valor do gás de cozinha abaixando nas refinarias, o consumidor ainda não viu diferença no preço que paga pelo botijão. A Petrobras, responsável pelos reajustes, já diminuiu o preço de venda nas refinarias 2 vezes este ano. Em janeiro, passou de R$ 24,38 para R$ 23,16. E em abril, abaixou para R$ 22,13. Alexandre Borjaili, presidente da Associação Brasileira dos Revendedores de Gás de Cozinha, conta que antes das reduções vieram 6 aumentos seguidos. Por isso, segundo ele, ainda não dá para repassar as baixas ao consumidor. Os aumentos foram tão altos que o setor, tanto distribuição quanto o setor revenda, não conseguiram repassar. Nós estamos com um aumento acumulado, já colocando esse desconto alegado aí pela Petrobras, que nós não conseguimos repassar tudo. Por mais que a Petrobras reduza agora, ela tem que reduzir para voltar mais, para a gente manter esse preço. Em nota, a Petrobras afirma que a política de reajustes de preço do gás segue as cotações do mercado internacional e que, por isso, não consegue fugir das oscilações. Quanto ao valor ao consumidor, explica que a legislação brasileira garante liberdade de preços que são definidos pelos revendedores. Pelo Brasil, o preço do gás de cozinha varia muito. O estado que paga menos pelo botijão é a Bahia, em média R$ 57,00. E o que paga mais é Mato Grosso, na faixa dos 100. Entre altas e baixas, o gás segue pesando bastante no orçamento do consumidor. Reportagem Vitor Abreu. Um breve intervalo, na sequência tem as informações do esporte com Rogério Dimas e o comentário de Joel Bernardo. Difusora 7h30. Todos os domingos, seus momentos de fé e oração passam pelas ondas da Difusora. Às 11 horas da manhã, a missa do Santuário Sagrado Coração Misericordioso de Jesus. É a Difusora com você nos momentos de fé. Oferecimento: Abimar Supermercados, Amaquel Implementos Agrícolas, Cerâmica Primeira Linha, Laboratório Santa Rita, Magazine Fortulino, Nova Beluno Residencial Geriátrico, Posto Pantera e Ru Aviamentos. A Cooper Aliança tem a 5ª tarifa mais barata do Brasil. Além disso, se coloca na 4ª posição do estado. O serviço de excelência é prestado com um preço justo para as mais de 37 mil unidades consumidoras nos 3 municípios de abrangência da cooperativa. Em caso de necessidades, entre em contato pelo 0800 48 40 40. Cooper Aliança. Energia para o desenvolvimento. Sexta-feira da Bola, Campeonato Brasileiro no futebol em dobro. Coritiba, Criciúma. A equipe de esportes da Rádio Difusor entra em campo nesta sexta-feira, 9h30 da noite. Estádio Couto Pereira, Coritiba e Criciúma. É o Tigre em campo no futebol campeão. Ouça o jogo pelo AM 910. Acompanhe a transmissão no Facebook e redes sociais. A Difusora comanda o Campeonato Brasileiro
Criciúma e Coritiba, direto do Paraná. Oferecimento Autof Supermercados, comprar bem e viver melhor. Catarinense Marcas e Patentes, sua marca, seu maior patrimônio. Cooper Aliança, energia para o desenvolvimento. Contato, internet e muito mais. Construtora Baldissera, a chave para a realização dos seus sonhos. Delupo Ferragens, grandes marcas com os menores preços. Plano de Saúde São José, faz bem pra vida. O Cicobi é uma instituição que pensa e age diferente. Faça parte. É nesta sexta-feira, futebol em dobro no ar. Coritiba e Criciúma, aqui na Difusora. Futebol em multiplataforma. Difusora 7h33. Redação 910, Rádio Difusora. De volta com Redação 910, eu sou Carlos Felipe e esse é o Redação 910, o novo programa, um novo espaço de jornalismo no final do seu dia, aqui na Difusora, no AM 910 e também no aplicativo para iOS e Android e ainda no difusora910.com.br. Lembrando que a Voz do Brasil Informativo Nacional será veiculado logo mais às 8 horas da noite. Temperatura 24 graus nesse momento, é hora de falar do Criciúma. Hoje o Criciúma, o Tigre, iniciou a preparação para o terceiro compromisso, que ocorre na sexta-feira às 9h30 da noite na Copa do Brasil. Repórter Rogério Dimas, um abraço, boa noite. Olá, Carlos Felipe, estamos de volta na programação para destacar mais alguns detalhes do Criciúma Esporte Clube. Tigre trabalhou hoje à tarde, foi apenas um treinamento com bola, aqueles que participaram do jogo trabalharam na academia. Os jogadores Zé Carlos, atacante, e Fábio Ferreira, zagueiro, estão na transição. Para a partida contra o Coritiba, existe até a possibilidade do Zé Carlos jogar. Já o Fábio Ferreira dificilmente vai jogar, deve ficar de fora. Ele ainda se recupera de lesão muscular. João Paulo, atacante, não participou da última partida porque estava com uma indisposição intestinal, uma indisposição estomacal, uma virose. Foi divulgado que ele teria saído na noite, a direção do Criciúma iria chamar a atenção dele, mas o atleta desmentiu isso, né? Disse que não tem nada a ver, ele estava assim debilitado em função da intoxicação alimentar. Para o próximo jogo, João Paulo já estará de volta à disposição. Daqui a pouco teremos a reunião do Conselho Deliberativo na ASIC, em Criciúma, para deliberar sobre vários assuntos envolvendo o Criciúma Esporte Clube. A reunião do Conselho será comandada por Carlos Henrique Alamini. O técnico Argel Fux segue aguardando reforços. O Argel espera por 3 reforços solicitados já há algum tempo para a direção do Criciúma. O Argel quer um zagueiro, um meia e um atacante. Agora, com a saída do Douglas Moreira, que foi para a equipe do Fluminense, é bem possível que o técnico Argel Fux faça a solicitação de mais um jogador para o setor de meio-campo, especificamente para a segunda função do meio-campo. Confirmando então, amanhã o Criciúma vai treinar no período da manhã e depois à tarde haverá folga para o grupo. Próximo jogo do Tigre será sexta-feira no estádio Couto Pereira, na capital paranaense, contra a equipe do Coritiba. É isso do Criciúma, Carlos Felipe. Um abraço aos amigos que acompanham o Redação 910 e até amanhã. A análise dos fatos esportivos no comentário de Joel Bernardo. 7h36, Joel Bernardo. Criciúma não iniciou bem o Campeonato Brasileiro, 2 derrotas em 2 partidas. O que dá para esperar para essa semana e para o próximo compromisso? Um abraço, boa noite. Boa noite, Felipe. Um abraço a você, aos amigos da Difusora. Deixa eu mandar um abraço primeiro para o seu Luiz Fernando, que é morador do bairro São Luís aqui em Criciúma, que está te ouvindo agora, e não só o seu Luiz Fernando, que é pintor e ouvinte da Difusora, da jornada, apaixonado pelo Criciúma, foi no estádio agora sábado passado, fazia 5 anos que ele não ia no Heriberto Bilce. Ele está com o radinho ligado agora, até porque nesse momento você fala e fala sozinho, com exclusividade para todo o sul do estado, com esse novo produto, que é o Redação 910, e tem uma difusora com exclusividade informando nesse horário durante a Voz do Brasil, que nós vamos reproduzir depois. E nós, o Departamento de Esportes, também ficamos felizes, porque, afinal de contas, também falamos de futebol nesse horário com você.
Agora, Felipe, você falou do jogo, é verdade. Essa semana o jogo é sexta-feira, 9h30 da noite, lá no Paraná com o Coritiba. Série B do Campeonato Brasileiro. Eu sei que o torcedor tá magoado, a cobrança, ela tá forte, ela tá vindo mesmo. Teve muito mais repercussão positiva dentro da torcida do Criciúma. A vitória do Tubarão na Série D ontem lá em Tubarão, com o gol do Magno Alves, do que os 2 jogos do Criciúma até agora. Eu não estou concordando com o Argel, sou fã do Argel, gosto do trabalho dele, nunca escondi isso, já disse isso a ele. Agora, eu não concordo com o Argel na sua leitura de jogo na entrevista coletiva. Isso aconteceu em Goiânia, isso aconteceu sábado. Bom, tirar o Nicolas do jogo, eu votei no Nicolas como o melhor do jogo, apesar que o Liel foi quem ganhou o craque na promoção da Rádio Difusora, na votação dos companheiros. Uma coisa é defender o grupo, blindar os jogadores, mas está muito forte, está muito apelativo. Não, o Argel tem que ver com mais realidade. O torcedor fica chateado quando você fala. O Criciúma ontem, eu não lembro o termo que ele usou, quando ele disse que dominou o segundo tempo. Se a Ponte Preta dominou o primeiro tempo de sábado, o segundo tempo foi todo do Criciúma. Não. Isso não é verdade. O Criciúma foi um pouco melhor no segundo tempo. E as chances de gol foi com esse rapaz, o Nicolas, que foi substituído. Eu acho que o Criciúma jogou mais em Goiânia, no segundo tempo da derrota de 3-2, do que no jogo de sábado. Eu tive essa impressão. Tá todo mundo falando aí durante a semana, na Praça São Donato em Sar, na Praça Neuro Ramos aqui em Criciúma, no bar, nas redes sociais, precisa contratar. Do Bora na Mesa, né? O Dimas, o Zico, o Edmilson falaram bastante também, os nossos colegas. Precisa contratar, precisa de grupo, de plantel. Eu também acho que precisa. Mas não dá para se apegar apenas nisso. O jogo de ontem teve desfalques, o time sentiu. Agora com o Coritiba é evidente que é uma parada difícil. E não tem para onde fugir. O Campeonato Brasileiro da Série B não é o catarinense. Não se recupera em 2, 3 jogos. Vai ser difícil, precisa de grupo. Eu tenho a impressão que o Argel vai ter trabalho sim, mas precisa ser mais claro nas coisas. Mas foi mal sábado, foi mal em Goiânia, e o torcedor está chateado. Falei de Tubarão porque é incrível a animação do Tubarão numa Série D do Campeonato Brasileiro. Né? Na série, aliás, o Brusque também venceu, nos catarinenses. O Inter de Lages, rapaz, tomou 3 do Caxias jogando em Lages. E que Figueirense é esse que agora resolveu ganhar tudo, venceu 2 jogos, campeão do estado, 6 pontos na Série B. E eu já estou aqui na sala, já te ouvindo, e assim que você terminar o programa vai começar o jogo do Sport com o Botafogo na televisão. É o jogo da Série A que teve a Chapecoense, aquele amor da Chapecoense com a torcida parece que se quebrou. Então é isso aí, é o que tivemos no fim de semana do Campeonato Brasileiro. Parabéns pelo programa, estamos juntos, Felipe, e mais esse horário que nós vamos falar de futebol também dentro aqui do Redação. Um abraço, bom programa e até amanhã. Um abraço, muito obrigado, João Bernardo, que retorna amanhã às 11 horas com Comunidade em Ação. Um abraço também para a professora Edna Zanetti, ligada no Redação 910, agora às 7 horas mais 40 minutos. E o ano será de redução de gastos no governo de Santa Catarina. A avaliação é do governador Eduardo Pinho Moreira. Na última semana, o chefe do executivo já anunciou a demissão de 289 comissionados. Além disso, será realizada uma auditoria nos contratos com fornecedores, visando a redução de custos, conforme explica o próprio governador. Infelizmente, no último ano de gestão, a lei de responsabilidade fiscal ela é extremamente rigorosa, tem que ser cumprida, tenho consciência disso. E para cumpri-la eu preciso de uma série de situações, principalmente eu não posso ter a folha de pagamento acima do limite legal que a lei de responsabilidade fiscal exige. E ela está acima desse limite legal. A lei e a Constituição obrigam de que o governante, ou aquele responsável, o gestor, ele é obrigado, no primeiro momento, a demitir 20% dos cargos de confiança ou comissionados. Então, é o que eu já fiz parcialmente, farei o resto ao longo dessa semana que começa hoje. E infelizmente, se isso não resolver o problema, eu terei que tomar outras medidas mais drásticas ainda. Espero não tê-las que fazer. Mas, de qualquer maneira, hoje, na Estela Benetti,
no Diário Catarinense, na coluna, vale a pena ler, a fala do secretário de Estado da Fazenda, um técnico absolutamente competente e reconhecido, sobre a situação também do teto dos gastos. A legislação que foi aprovada no Congresso Nacional e depois foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa em Florianópolis, determinando que você tem limite de gastos em 2018 referente em comparação com 2017. Tudo isso vai apertando o cinto e as medidas terão que ser amargas daqui para frente. 7h43, governador Eduardo Pinho Moreira, em entrevista exclusiva ao Difusora Notícias. E a SIC promove uma palestra voltada ao comportamento e à ação. O evento ocorre nesta terça-feira e conta com a participação de Oscar Zabala. As informações com Deise Felisberto. A eficiência profissional está diretamente ligada à motivação. Para estimular o profissional, os gestores são peças fundamentais neste processo. Este será um dos assuntos abordados na palestra Comportamento é o Motivo para a Ação, promovida pela Associação Empresarial de Criciúma, SIC, nesta terça-feira a partir das 19h. Conforme o facilitador do evento, Oscar Zabala, o treinamento tem o propósito de melhorar as pessoas em suas funções em todos os âmbitos, pessoal, familiar e profissional. Informações sobre o evento podem ser obtidas pelo e-mail cursos@acicri.com.br ou pelo telefone 34610908. O investimento para sócios da ASIC é de R$ 20. Para não sócios, o investimento é de R$ 40. Deise Felisberto, da ASIC para a Rádio Difusora. Informações da SIC que você confere diariamente também aqui no Redação 910. Temperatura aponta nesse momento 25 graus no sul do estado e um estudo americano aponta que a maconha diminuiu o estresse, mas, por outro lado, piora a depressão. As informações direto de Nova York com a jornalista Luísa Baruffi. As principais notícias do mundo, direto de Nova York. A jornalista Luísa Baruffi, direto de Nova York, vai trazer as informações sobre essa situação, sobre esse estudo que aponta que a maconha diminui o estresse, mas, por outro lado, pode piorar os casos de depressão, Luísa. O uso da maconha pode ajudar a diminuir o estresse e a ansiedade. A conclusão é de um estudo da Universidade de Washington, nos Estados Unidos. O estudo também conclui que, apesar disso, o uso a longo prazo pode piorar os sintomas da depressão. O estudo foi realizado com pacientes que usam a maconha medicinal em casa como tratamento. Pesquisadores também alertam que a droga chega a reduzir até 55% no estresse e na ansiedade logo após o uso. Mas em relação à depressão, a longo prazo, a erva não ajuda. O estudo também mostra que a maioria dos usuários de maconha usam a erva para relaxar imediatamente. No país norte-americano, o uso da maconha entre os jovens já ultrapassa o uso do cigarro de nicotina. No Brasil, a maioria dos canabinoides são proibidos, assim como nos Estados Unidos. Mas atualmente, no país norte-americano, 32 estados já têm alguma lei que regulamenta o uso da maconha como tratamento médico. No Brasil, o canabidiol, um dos compostos da maconha, é permitido para uso com laudo médico e desde que a importação seja feita na Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O uso da erva medicinal no Brasil ainda divide opiniões, principalmente entre especialistas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a cannabis é a ilícita mais consumida no mundo, com quase 200 milhões de usuários. Reportagem Luísa Baruffi. Jornalista Luísa Baruffi de Nova York, também aqui no Redação 910. Difusora 747.
Curso técnico em enfermagem Colégio Universitário Exucre. Ensino teórico e prático, estrutura completa para a vivência do dia a dia hospitalar. Início das aulas 18 de maio. Matricule-se já. 3431-3700. Sexta-feira da Bola. Campeonato Brasileiro no futebol em dobro. Coritiba, Criciúma. A equipe de esportes da Rádio Difusor entra em campo nessa sexta-feira, 9h30 da noite. Estádio Couto Pereira, Coritiba e Criciúma. É o Tigre em campo no futebol campeão. Ouça o jogo pelo AM 910. Acompanhe a transmissão no Facebook e redes sociais. A Difusora comanda o Campeonato Brasileiro. Criciúma e Coritiba, direto do Paraná. Oferecimento Autof Supermercados, comprar bem e viver melhor. Catarinense Marcas e Patentes, sua marca, seu maior patrimônio. Cooper Aliança, energia para o desenvolvimento. Contato, internet e muito mais. Construtora Baldissera, a chave para a realização dos seus sonhos. Delupo Ferragens, grandes marcas com os menores preços. Plano de Saúde São José, faz bem pra vida. O Cicobi é uma instituição que pensa e age diferente. Faça parte. É nesta sexta-feira, futebol em dobro no ar. Coritiba e Criciúma, aqui na Difusora. Futebol em multiplataforma. Difusora 748. Redação 910. Rádio Difusora. De volta com Redação 910 até às 8 horas, num resumo das principais notícias do dia na região, no Brasil e no mundo. Esse é o Redação 910, um novo espaço de jornalismo da Rádio Difusora. E a campanha nacional de vacinação contra a gripe começou nesta segunda-feira. Em Criciúma, 39 unidades de saúde terão doses disponíveis. Informações com a repórter Carol Paris. Inicia nesta segunda-feira, 23, a campanha nacional de vacinação contra a influenza H1N1, H3N2 e B. Em Criciúma, 39 unidades básicas de saúde estarão funcionando para a vacinação. Quem traz mais informações é a enfermeira e coordenadora do Programa de Imunização da Vigilância Epidemiológica, Patrícia de Carvalho. A gente pede que a pessoa leve sua carteira de vacinação junto com o cartão do SUS e o pedido médico se for a primeira vez, né? A vacina é o maior meio de prevenção da gripe. A higienização também é importante. O município de Criciúma espera vacinar aproximadamente 58 mil pessoas que fazem parte do grupo prioritário que recebe a vacinação. Crianças de 6 meses a menores de 5 anos, as gestantes, as puérperas, que são aquelas pessoas, mulheres que tiveram um bebê até 45 dias, os idosos, pessoas com mais de 60 anos, os privados de liberdade, os professores, as pessoas com comorbidades e os agentes prisionais. As unidades básicas de saúde do município que possuem a sala de vacinação estarão funcionando das 8 da manhã às 5 da tarde. No dia D, que será realizado no dia 12 de maio, todas as unidades terão a distribuição da vacina. Do jornalismo SATIC para a Rádio Difusora, Carol Paris. Repórter Carol Paris, acadêmica de jornalismo, jornalismo SATIC, também parceiro do Redação 910. Os setores da agropecuária e comércio foram os que mais demitiram no mês de março. Ao todo, 23.700 pessoas perderam o emprego nesses dois setores. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, CAGED. Ainda assim, na soma de todos os setores, o saldo entre contratações e desligamentos ficou positivo no período, com mais de 56 mil novos empregos, o que representa crescimento de 0,15% em relação a fevereiro. O setor de serviços foi o principal destaque, com 57 mil vagas a mais, seguido da indústria de transformação com novos 10 mil postos. A construção civil apresentou o terceiro melhor resultado, com 7.700 novos empregos. As regiões Norte e Nordeste foram as que mais demitiram, enquanto a região Sudeste e o Sul foram os que mais contrataram.
7h52, um projeto de lei visa aumentar a punição a quem maltratar animais em Içara. A proposta prevê ainda proibição ou pelo menos regulamentação e mais rigor à venda de substâncias tóxicas ou venenosas. A iniciativa é do vereador Lauro Nogueira, que explica o projeto. Existe uma lei que está tramitando, uma lei que eu estou fazendo, né, uma lei completa, é uma lei com 8 páginas, versando sobre todos os dados de animais, todo o tratamento que tem que ser dado aos animais, algo correto dentro da cidade, e inclusive para proteger o ser humano, né? Porque todos eles são vidas, tanto sendo animais como sendo o próprio ser humano, né? São vidas, então nós temos que cuidar em conjunto. Tu sabe que o desequilíbrio entre uma ou outra espécie pode gerar conflitos na própria espécie animal do ser humano. Então é super importante que a gente tenha isso, porque muitas vezes pode pensar assim, mas acontece que tem tanta coisa na vida, tu vai estar cuidando de animal, Lauro? Não, eu estou cuidando dos animais, da raça humana também, né? Porque nós precisamos ter um equilíbrio, e esse equilíbrio só vai ser encontrado se a gente tiver leis que protegem. (7h53), projeto que pode ser colocado em votação nos próximos dias ou pelo menos ser protocolado na Câmara de Içara. E a participação de todos os cidadãos no chamado cadastro positivo pode se tornar obrigatória. Pelo menos é o que prevê um projeto de lei que será votado na Câmara dos Deputados ainda nesta semana. Repórter Samanta do Carmo. Os deputados devem voltar a discutir em plenário nesta terça-feira o projeto de lei que torna obrigatória a participação dos cidadãos no banco de dados chamado de cadastro positivo. Ele reúne informações sobre quem já terminou de pagar empréstimos e financiamentos e pagou em dia. Esses dados resultam em uma nota de crédito para as pessoas, que fica disponível para bancos e empresas. Não há consenso sobre o tema e, na última semana, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chegou a conversar com o Palácio do Planalto para negociar um compromisso de veto do presidente Temer, o que facilitaria a aprovação. A proposta que muda o Código Brasileiro de Processo Penal é outra que deve ter andamento. Na semana passada, o relator, deputado João Campos, do PRB, apresentou seu parecer, incluindo a permissão para que réus passem a cumprir pena após o fim dos recursos na segunda instância. Além disso, o texto afirma que o Ministério Público só pode fazer investigações quando a polícia não fizer. Na terça à tarde, Campos vai ler uma nova versão do texto depois das alterações propostas pelos deputados. Nas comissões, o destaque fica com a audiência pública marcada para quarta-feira, que vai debater a criação do Ministério Extraordinário de Segurança Pública. Entre os convidados estão o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que foi secretário de Segurança no estado de São Paulo, e o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. No Senado, a Comissão de Ciência e Tecnologia recebe de volta nesta semana o projeto que muda a Lei Geral das Telecomunicações. A proposta já passou pela Casa. Em dezembro de 2016, foi aprovada em caráter terminativo e enviada para a sanção do presidente. No entanto, o STF aceitou o pedido de mandado de segurança feito por partidos da oposição e determinou que o texto passe por uma nova discussão no Legislativo. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo. Temperatura de 24 graus, esse é o Redação 910. E os alunos de cursos técnicos que utilizam o transporte coletivo de Criciúma podem ter desconto de 50% no valor da passagem. Pelo menos é o que prevê um projeto de lei do vereador Zairo Casagrande. A proposta, no entanto, teve parecer de ilegalidade emitido pela Comissão de Constituição e Justiça. Mesmo assim, o projeto, de acordo com o parlamentar, deve ser apresentado em plenário, já que a votação do plenário é superior à Comissão de Constituição e Justiça. 7h57.
você ouviu hoje no Redação 910. Destaques: o que você ouviu no Redação 910 na primeira edição do novo espaço de jornalismo da Rádio Difusora. Novo secretário da Fazenda de Criciúma afirma que momento é de economia. A meta de Celito Cardoso é dar fôlego financeiro ao município. Porto de Imbituba registra crescimento na movimentação de cargas e projeta ampliação ainda maior em 2018. Câmara Mirim conhece os 17 vereadores em Criciúma. A diplomação e a posse ocorrem em maio. Governador Eduardo Pinho Moreira concede entrevista exclusiva à Difusora e destaca a situação econômica do estado. Campanha nacional de vacinação contra a gripe começa em todo o Brasil. Em Criciúma, serão 39 unidades de saúde com as doses à disposição da comunidade. Destaques de hoje do Redação 910. Confira o que ainda será notícia na Difusora. 7h58. Amanhã tem também mais informações sobre a não aprovação de pontos da reforma trabalhista, que pode provocar mudanças em situações que já estavam em vigor. O presidente da Comissão de Direito Trabalhista da OAB de Criciúma, Dr. Rodrigo Custódio, participa nesta terça-feira do Difusora Notícias e detalha quais são as principais mudanças. Presidente da ANREC, prefeito de Siderópolis, Hélio César, o alemão, avalia o período à frente da associação. Ele assumiu o mandato na associação nesse ano, avalia o momento econômico das cidades do sul catarinense. Em Criciúma, a tarifa de ônibus não será alterada até o mês de maio do ano que vem. A informação foi confirmada hoje pelo prefeito Clésio Salvaro e será detalhada amanhã no Difusora Notícias. As inscrições para o Enseja terminam na próxima sexta-feira, dia 27 de abril. O exame é direcionado a quem não concluiu o ensino médio e deseja obter o certificado. As inscrições são feitas pela internet e mais informações podem ser obtidas nas secretarias de educação de cada município. Esses os destaques que você acompanhou e vai acompanhar ainda no jornalismo da Rádio Difusora no AM 910. O Redação 910 fica por aqui agradecendo desde já a sua companhia, a sua audiência nesse espaço novo, espaço criado pela Rádio Difusora após a flexibilização da Voz do Brasil. Lembrando que o informativo nacional será veiculado logo mais na sequência aqui na Difusora. Muito obrigado, mais informações do jornalismo amanhã às 7 da manhã no Difusora Notícias com Anderson de Jesus. O Redação 910 volta amanhã às 7 da noite. Um abraço e até lá. Redação 910.